Uma parte muito significante do conhecimento que tu precisas adquirir para melhorar as tuas apresentações em termos de renderização lá na faculdade ou também em alguns trabalhos que tu desenvolves, praticamente está disponível neste canal de forma gratuita. Já desenvolvemos 3 séries, onde ensinei numa das séries todas as ferramentas do Lumion. Na segunda série ensinei a usar as ferramentas num projeto específico. E na terceira série nós desenvolvemos um projeto de fachada. No vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre alguns erros comuns que iniciantes no Lumion ou na renderização de forma geral cometem para que tu possa evitá-los nos teus projetos, para que os teus projetos realmente apareçam ser profissionais. O primeiro erro dividi por 3 partes, que tem a ver com a composição em termos de imagem. Esse erro de composição, numa primeira fase, acontece por não usarmos o efeito de 2 pontos de perspectiva. O efeito de 2 pontos de perspectiva faz com que, se nós tivermos a nossa imagem de forma horizontal, se nós estivermos na altura normal do observador, é importante nós ativarmos os 2 pontos de perspectiva para que as linhas verticais apareçam realmente verticais. Quando esse efeito não está ativado e nós estivermos a olhar o nosso edifício frontalmente na altura do observador, as linhas aparecem inclinadas e isso deixa o nosso render muito amador. E se nesse caso queremos fazer uma imagem semi-aérea, numa posição em que talvez vai aparecer uma parte da cobertura e tudo mais, nós precisamos desativar os 2 pontos de perspectiva para que realmente possamos mostrar o nosso projeto de forma imponente. Outro erro na questão da composição tem a ver com algo que nós já falamos num dos primeiros vídeos, que é a questão da composição fotográfica. O Lumion tem 2 barras verticais e 2 barras horizontais que nos ajudam a fazer composição fotográfica, a organizar os elementos na nossa cena. O que acontece? Existem regras de composição fotográficas que precisam ser seguidas para renderizarmos de forma profissional. E as regras mais comuns são as regras dos terços, simetria, um ponto de fuga e outras formas de nós compormos a nossa fotografia, mas nós precisamos seguir uma hierarquia para que realmente nosso projeto possa ser apresentado de forma imponente. Então, quando tu não segues essas regras, o teu render também pode aparecer amador. E o terceiro aspecto tem a ver com a falta de ajuste na distância focal. Eu vou dar esse exemplo porque essa questão da distância focal tem muito a ver com fotografia. Eu tenho aqui uma máquina fotográfica profissional. Vou tirar aqui a lente que é para vos exemplificar o que acontece com a distância focal. No Lumion, justamente nessa barra horizontal, nós podemos aproximar ou afastar o nosso ângulo de visão do edifício ou do elemento que nós estamos a renderizar. Mas isso não significa que nós vamos afastar o observador. Simplesmente é o ângulo de visão que vamos afastar. Eu não sei se tu tens alguma experiência com máquina fotográfica profissional. Nós vamos utilizar uma lente que varia a distância focal. Nesse caso, lente que podemos fazer zoom. O que acontece? Essa parte da distância focal tem a ver com o zoom que nós fazemos no nosso projeto. Se tu estiveres a desenvolver o teu projeto, normalmente o Lumion já vem configurado uma distância focal que normalmente, se nós estivermos a fazer renderização externa, essa distância focal pode distorcer o nosso projeto. O que acontece? Existe uma margem que de alguma forma deixa o nosso projeto de forma mais equilibrada. Se nós estivermos a renderizar uma fachada, a distância focal ideal é que esteja na margem dos 24 a 30, 40 milímetros. Nunca abaixo disso, porque isso pode deixar o nosso projeto muito distorcido. Imagina, nós temos aqui uma lente que varia de 18 a 55 milímetros. Se você reparar na parte inferior do Lumion, nessa barra, praticamente nós temos também a contagem da distância focal em milimetragem. Nós aí nos aparece automaticamente 15 milímetros. O que é que nós temos que fazer? Temos que aumentar a nossa distância aí por 24, 25 para que realmente consigamos ter o nosso projeto de forma mais equilibrada na nossa cena. O segundo erro é o uso exagerado de personagens. É verdade que o Lumion nos traz uma biblioteca vasta de personagens e objetos e tudo mais, mas o que acontece? Esses objetos e personagens acabam sendo muito amadores, acabam sendo muito abonecados. Então, quando tu usas de forma excessiva essas personagens, o teu render, por mais realista que esteja, os bonecos vão entregar. Os bonecos vão, de alguma forma, denunciar
o teu render. Então, se tu tiveres a fazer um projeto, uma fachada e tudo mais, se tu tiveres que usar as personagens, se tu de alguma forma te sentes tentado em usar os personagens, use o mais distante possível, use ele de costas, talvez. Se tiveres que usar eles a olharem para a câmera, que estejam um pouquinho distantes para que não se perceba que são personagens do Lumion, porque o teu render pode ficar muito amador se utilizares as personagens de forma exagerada. O terceiro erro, que acaba sendo muito comum por uma questão talvez de distração, é não usar o globo de reflexão. As reflexões no Lumion acabam não sendo muito corretas. Então, existem alguns artifícios que são utilizados, um deles é o globo de reflexão. Quando tu estás a trabalhar na renderização de uma cena qualquer, tu precisas sempre utilizar o globo de reflexão. E para utilizar o globo de reflexão é muito simples. Vai passar aqui um vídeo que vai mostrar o caminho exato onde tu podes encontrar o globo de reflexão. Eu acredito que nas aulas anteriores nos ensinamos. Tu colocas na cena em que tu estás a trabalhar o render, colocas o globo de reflexão e isso vai fazer com que todas as reflexões, se tiveres água, vidros e outros objetos que estejam a refletir, vão ficar corretas. E na mesma sequência do globo de reflexão, tu precisas usar os planos de reflexão na hora de renderizar. O globo de reflexão faz com que esses materiais que são reflexivos possam refletir de forma correta, e os mapas de reflexão é que vão trazer a nitidez da reflexão. Ou seja, tu precisas aplicar esses dois artifícios na hora de renderizar nos efeitos para que os teus reflexos possam estar de forma correta. O quinto erro é usar árvores de má qualidade no primeiro plano. Lembras que nós falamos da questão da composição fotográfica nas primeiras aulas e tudo mais, que tu precisas organizar os elementos da tua cena de tal forma que o foco do observador esteja no projeto. Então, um dos artifícios que nós usamos para deixar a nossa composição assim mais bonita de se ver são as árvores. E tem algumas árvores que nós podemos colocar no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano. Só que nós temos que ter noção de que tudo que vai aparecer no primeiro plano precisa ter uma boa qualidade. Se tu tiveres que colocar uma árvore no primeiro plano, que normalmente até colocamos com algum desfoque só para dar destaque no projeto, é necessário que essas árvores tenham qualidade. Outra tentação que muitas vezes sofremos é que o Lumion também tem uma vasta gama de árvores. E quando nós usamos árvores de forma exagerada, o nosso projeto pode ficar muito amador. Então é bom sempre escolher as melhores árvores. Num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês algumas árvores que eu muito uso no Lumion, árvores e plantas que eu muito uso aqui no Lumion, para que vocês também possam usar e melhorar os vossos trabalhos. Então, o que é que vocês acharam desse vídeo? Coloquem aqui nos comentários se você acha que tem mais um erro que normalmente utilizadores do Lumion cometem, e coloquem também aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês gostariam que eu gravasse nas próximas oportunidades, mas fiquem descansados porque nós estamos a programar uma outra série que acredito que vai fazer toda a diferença nas vossas vidas. Compartilhe o canal com todos aqueles que tu acreditas que seria importante verem esse vídeo. Compartilhe com os teus colegas, deixa um like. Se não estás inscrito, subscreva no canal. A única forma que tu tens de pagar por esses vídeos que nós temos disponibilizado de forma gratuita é exatamente fazendo tudo isso que acabei de falar. Então vemo-nos no próximo vídeo e falou!